Eu conheci a igreja com 11 anos de idade. 2 anos depois eu me batizei. E desde então eu sempre fui muito ativa. E aí aos 18 anos eu vim para Aracaju. Eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer, né? E aí também comecei a trabalhar na mesma época. E nessa mesma época começaram a ter muitos conflitos na minha casa. Em outubro de 2021, os meus pais se separaram. Eu já estava no último período da faculdade. E foi quando eu fui contratada pela empresa que eu estagiava. O meu emocional ficou extremamente abalado. Eu não estava conseguindo lidar com tudo. E ao mesmo tempo tendo que lidar com tudo. E pelo fato de eu não ser uma pessoa que tinha aquela comunhão diária com Deus, eu acabei criando uma certa revolta, digamos assim, com a igreja, com as pessoas e tudo mais. E aí eu comecei a desanimar. Depois de um tempo, eu decidi que eu não queria mais fazer parte da igreja porque, na minha cabeça, não fazia diferença nenhuma para mim. E aí eu fiz a minha carta e solicitei a remoção. Lá foi uma tristeza, porque a gente já sentia que ela estava um pouco afastada. E eu que trabalho com a secretaria da igreja, eu sei como esse momento é triste para quem está fazendo. E principalmente eu saber que ela estava sendo, de certa forma, sendo desligada do céu. E as minhas irmãs, elas sempre faziam muitos apelos para mim. Por tudo que Deus já tinha feito na vida dela, a gente cria que ela um dia retornaria para os braços do Pai. E aí no dia 6 de abril, a minha irmã mandou uma mensagem para mim, falando que estava em um evento da igreja, né, em um treinamento. Nós estávamos num encontro de coordenadores distritais, que sempre o pessoal da missão organiza, o pastor Uzias. E nós tivemos o privilégio, nesse encontro de coordenadores do ano passado, de estar conosco o pastor Davi França, que ele é o secretário executivo da ULB. E nesse 6 de abril também era uma data muito importante para mim, que foi a data do meu batismo com Carla, né, que nós nos batizamos juntos. Né? Então o pastor Davi, ele contou um testemunho impactante que ficou no meu coração. Ele falou que ele decidiu viver o reencontro, né? Que ele tinha as irmãs dele, que eram afastadas da igreja, e ele decidiu fazer o nome delas em uma cartinha. Ele fotografou o nome, orou antes, e nisso ele enviou para a irmã dele, para a família dele, e falou que estava orando por ela. Então, teve um certo momento que ele pediu que nós fizéssemos isso também. Nós escrevêssemos e fizéssemos a mesma coisa, que Deus ia agir. Então, naquele momento, em meio a lágrimas, eu fiz isso. Eu coloquei o nome de Carla e de outras pessoas também da minha família, que não são ainda da igreja, mas o dela ali era especial porque aquele dia foi o dia do nosso batismo. E eu fotografei e enviei para ela. E aí embaixo ela colocou assim: hoje nós completaríamos 16 anos de batizadas juntas e eu sonho com um dia que você vai voltar. E eu oro muito por isso. E eu lembro que quando eu li essa mensagem passou um filme pela minha cabeça, né? Por tudo que eu tinha vivido na igreja, todas aquelas coisas que eu amava fazer. Então, no dia 31 de maio do mesmo ano, ela mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que tinha se decidido ao rebatismo. Então ali foi uma alegria. Eu agradeci a Deus porque Ele tinha ouvido as nossas orações. Só que aí a gente precisa marcar o batismo. E aí a minha irmã sumiu e depois ela voltou. O seu batismo está marcado para sábado. Já conversei com quem precisava conversar e tá tudo certo. Falei, como assim? Já está marcado? Ela falou, já está marcado. Falei, tinha que ser, é coisa de Deus mesmo. E no dia 8 de junho ela desceu as águas mais uma vez. As minhas irmãs, elas não só oraram por mim, mas no dia do meu batismo elas foram comigo. Enquanto o pastor orava por mim, elas me abraçaram. E eu digo que elas foram a capa que Deus colocou em mim para cobrir a minha vergonha naquele momento. Então ela estava perdida, foi achada, né? Então Deus é maravilhoso. E hoje eu estou na Igreja do Siqueiro, eu estou ativa lá, estou nos ministérios, né? Estou me descobrindo no Clube de Desbravadores, às vezes eu ajudo na música também, no Ministério Jovem, eles são muito, muito acolhedores. Deus ouve as nossas orações, você pode achar, porque Carla estava no momento que nós achávamos que era impossível ela voltar para os pés de Jesus, mas ela voltou. E a maior demonstração de amor que a gente pode fazer por alguém é orar por essa pessoa, é orar para que ela seja salva, para que ela encontre Jesus. E elas oraram pelo meu reencontro e eu voltei. E é por isso que quando chega esse momento do reencontro,
E ainda mais depois de tudo isso que aconteceu, é que eu tento me envolver mais e falar e incentivar. E esse projeto, ele mostra pra gente que mesmo que a gente tenha se afastado, a gente ainda pode voltar. As pessoas, elas podem, através disso, demonstrar o quanto a outra pessoa faz falta, como ela é importante, como a igreja precisa delas. Então foi assim que eu me senti. Eu senti que eu tinha importância para as pessoas e principalmente para Deus.